Qual é a melhor coisa para você manifestar com a trança de Tuft? Essa trança deu o que falar. Eu gravei vários vídeos aqui no meu canal e as pessoas continuam me perguntando, então hoje eu vou esclarecer essa dúvida. Qual é o melhor desejo para manifestar na trança de Tuft? Fica comigo até o final que depois eu vou te mostrar potencializador para melhorar ainda mais essas manifestações com as tranças. Eu tenho recebido muitos depoimentos, as pessoas estão conseguindo fazer, então eu vou agora melhorar ainda mais para você. Eu me chamo Janaína Kozlowski, sou terapeuta e mentora de mulheres e hoje eu vou te mostrar o melhor desejo para você manifestar com a trança de Tuft. O que é a trança de Tuft? Talvez você esteja chegando aqui agora e não consegue nem saber sobre o que eu estou falando. A trança de Tuft é uma ferramenta de manifestação muito poderosa e que funciona com muita gente. Eu tenho muitos casos de pessoas falando que a ferramenta está funcionando com ela. E eu mesma já consegui manifestar clientes, já consegui manifestar sessões utilizando essa ferramenta. Então, ela tem 3 fatores nela que é importante você saber para você manifestar certinho. Ela é baseada em 3 fatores: a intenção, a emoção clara e uma ação focada. Então, quando você traz esses 3 fatores para dentro de você e une, você tem a força da trança de Tuft. E a gente faz isso trançando, como se a gente estivesse trançando aquilo. E ela se desenvolve nas nossas costas. Então são filamentos energéticos que nós temos, sim, verdadeiros, nas nossas costas. E um desses filamentos a gente coloca a nossa intenção, no outro filamento a gente coloca a nossa emoção clara e no terceiro a gente coloca a nossa ação focada. Então isso vai definir o quanto você vai conseguir manifestar. E o que você pode manifestar? Eu vou te falar uma coisa que talvez você entenda melhor. Não é o que, mas o quanto de vontade, de clareza você tem da tua intenção. Quanta a sua clareza está totalmente certa para você. E eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu quero manifestar uma casa. Aí eu falo para você assim, tá, então a sua intenção é manifestar uma casa. Você consegue pensar na casa, você consegue visualizar, você consegue sentir você nessa casa, você sabe que ações você vai ter para ter essa casa? Aí a pessoa fala, não. Então isso não é claro. Provavelmente isso não vai conseguir ser manifestado, entendeu? Porque não importa o que é que você quer manifestar. O que importa é o quanto de intenção, de emoção e de ação você tem aí. Se você tem uma intenção muito clara, que você quer ganhar algo, quero ganhar um carro, você tem uma intenção muito clara, eu quero um carro, eu sei qual carro é, eu sei que cor ele é, eu sei que tipo de carro é, então isso é uma intenção clara. E quando você pensa nesse carro, você tem uma emoção muito forte. Não é aquilo assim, ó, ai, será? Será que eu consigo? Ai, não sei, acho que esse carro não vai dar não, ele é muito caro. Isso não é uma intenção clara. A intenção clara é sem dúvidas. Você não tem dúvida que aquilo pode ser realizado. Isso é uma intenção clara. E é isso que você tem que trazer. O que você tem, aquela vontade maior que você tem, que é sem dúvida, você consegue realizar. Isso é uma intenção clara. E se você colocar essa intenção com o sentimento certo e a ação focada, bingo, você realiza, certo? Então o primeiro ponto, o primeiro filamento dessa trança é a intenção. A sua intenção tem que ser clara, como se você fechasse os olhos e você já pensasse nela certinho, sem dúvidas. Não pensa assim, mas será que vai ter isso, será que vai ter aquilo? Será que ela dessa cor ou dessa cor? Não, você já sabe. Você sabe. Isso é uma intenção clara. O segundo filamento da trança é uma emoção forte. Então vamos supor que seja a casa a nossa intenção clara. Nossa, minha casa, eu vejo minha casa certinho.
Quando eu penso na minha casa, eu tenho um sentimento assim de gratidão. Eu consigo agradecer, eu consigo me ver lá dentro, eu consigo me sentir feliz. Isso é sentir gratidão. Isso é ter uma emoção forte. Você sente gratidão mesmo ela não estando aqui, porque você sabe que ela já é sua. Que ela é tão forte no teu mundo mental que você sabe que ela já é sua. E aí você fica naquele movimento. Essa é a segundo filamento da trança. E o terceiro filamento da trança, e não menos importante, é a ação focada. Então você tem uma intenção clara, uma emoção forte. E o que é que você está fazendo para isso? Porque não adianta você ficar lá só pensando, né? O pensamento é o trabalho mental, super importante. Mas o sentimento e o movimento, ação, é o trabalho do físico. Então a gente precisa unir o trabalho do mental com o trabalho do físico para a gente manifestar. Se você ficar só pensando, você vai ficar só no mental. E aí você não consegue tracionar para cá. Então você tem que sentir e você tem que botar em movimento essa energia. Então como é que você vai fazer isso? Eu vou gravar meus vídeos, eu vou fazer parcerias, eu vou me desenvolver como tal coisa que eu tanto quero. E isso é atuação para realizar aquilo que você deseja. Entendeu? Então nós temos 3 filamentos. A intenção clara, a emoção forte e a ação focada. A gente vai pegar esses 3 filamentos atrás das nossas costas e nós vamos trançar, como se fosse uma trança. Então a gente fecha os olhos e a gente imagina aquela intenção, aquela emoção e aquela ação. E a gente está unindo eles. Olha a força disso. A gente vai unindo em sentimento, em emoção, em certeza, em fé. Fé é ação. Fé é ação. Então você começa a unir aquilo. Quando você termina de unir a trança, você percebe que ela uniu, que ela está feita. A trança está ativada. A minha linha da vida está escolhida. Eu me vejo e vejo a realidade. Eu me vejo e vejo a realidade. Eu me vejo e vejo a realidade. E aí é como se você selasse aquilo está pronto. Então, o que vai definir o que eu vou escolher, Janaína, para manifestar? Você vai escolher aquilo que a sua intenção está mais te levando. Então, por exemplo, eu quero dinheiro, Janaína, eu quero dinheiro. Você concorda comigo que dinheiro não existe? E ele é uma coisa muito fora de uma intenção clara? Dinheiro é dinheiro. 10 reais é dinheiro. 1.000 reais é dinheiro. Então você precisa ter mais foco. Não pode ser uma coisa tão abstrata como quero dinheiro. Tem que ser uma coisa mais definida, mais nichada. Eu quero passar no concurso, eu quero aquele emprego, eu quero encontrar tal pessoa, eu quero me desenvolver como tal pessoa, com tal profissão, eu quero que saia aquele contrato meu, eu quero que o meu apartamento saia, coisas mais específicas, certo? E aí eu quero muito que você volte aqui, me conte, hein? Porque tem um vídeo no meu canal onde as pessoas estão falando muito, muito, muito sobre as realizações que elas estão tendo com a trança. E eu quero ouvir a sua também, então não deixa de vir aqui me contar, tá bom? Aqui nos comentários. E o potencializador que eu prometi para você no começo do vídeo, eu vou te passar agora. É o seguinte: enquanto você está fazendo a sua intenção, a sua ação e a sua emoção, você vai fazer respirações. Então, a hora que você pensa na sua intenção, você vai inspirar, imaginando que aquela intenção está entrando e está saindo lá naquele filamento da trança, da intenção. Então você vai inspirar. No caso, você quer a tua casa, você vai inspirar a sua casa. Agora você vai inspirar aquela emoção, aquela alegria. Imagina aquela alegria, aí você inspira.
E o terceiro ponto é a sua ação. Imagina tudo que você está fazendo para você realizar aquilo. Inspira. E você vai imaginar como se aqueles filamentos tivessem preenchido, tá? Cada um deles preencheu. E aí você começa a fazer a trançar, inspirando sempre. E um detalhe, você não vai respirar com o peito, você vai respirar com a barriga, para você encher todo o diafragma. Então você vai inspirar abrindo a barriga, certo? Se você respirar com o peito, você mexe o peito aqui, ó. E é uma respiração muito curta, você não consegue preencher todo o espaço. E quando você respira pelo diafragma, você preenche todo o seu espaço. E esse é um dos segredos das manifestações, porque quando você trabalha a respiração, você conecta o mental, o espiritual e o físico. Então não esquece, essa parte é importante e vai potencializar muito aí o que você deseja.